Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Angélica, vamos trabalhar leitura e produção de texto. Continuando aí com a programação que vocês já têm na plataforma, vamos trabalhar funções da linguagem. Já trabalhamos elementos da comunicação e para cada elemento da comunicação nós temos uma função da linguagem correspondente. Não sei se no teclado fica melhor, acho que eu vou tentar o teclado. Começar de novo, né? Pode falar, que aí aqueles corta esse erro aí, tá bom? Certo. Pode começar de novo que o Cristiano pode. Tá certo. Olá, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar funções da linguagem. Vocês já trabalharam elementos da comunicação. Vamos trabalhar juntos elementos da comunicação, de novo, funções da linguagem. Por quê? Porque para cada elemento da comunicação nós temos uma função da linguagem. Não vai aqui. Não vai aqui de jeito nenhum. Acho que... Você pode falar normal que a Cristiano corta essa parte aí, tá bom? Certo. Então, elementos da comunicação. Emissor, ele emite, codifica a mensagem. O receptor, ele recebe e decodifica a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor, é o código, conjunto de siglas usado na transmissão e recepção da mensagem, o referente, que é o contexto relacionado ao emissor e ao receptor, e o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem. As atitudes e reações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. Todo e qualquer gesto que leve à comunicação também cumpre a sua função. Por exemplo, quando um olhar, por exemplo, um sorriso, uma mímica, tudo são expressões da comunicação. Que fazem com que exista essa comunicação, que é a compreensão, a interação entre o emissor e o receptor. Então, referente a cada elemento da comunicação, nós temos as funções da linguagem. Então, o emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem o objetivo, informar algo, demonstrar seus sentimentos, ou convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função, que são as seguintes: a função referencial, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. Em um mesmo contexto, duas ou mais funções podem ocorrer simultaneamente. Uma poesia em que o autor discorra sobre o que ele sente ao escrever. Poesias têm as linguagens poética, emotiva e metalinguística ao mesmo tempo. E vamos começar aqui pela função referencial. Quando o objetivo do emissor é informar, ocorre a função referencial, também chamada de função denotativa ou informativa. São exemplos de função denotativa a linguagem jornalística e a científica. Vejamos aqui esse texto. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Vimos aqui uma informação objetiva, referencial. A função referencial ela é centralizada no referente. O emissor procura oferecer informações da realidade. Ela é objetiva, direta, notativa, prevalece na terceira pessoa do singular, é só observar os verbos, né? Ela é uma linguagem isenta, linguagem usada nas notícias de jornal, livros científicos, etc. A função conativa ou apelativa
Ocorre a função conativa ou apelativa quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum o uso do verbo no imperativo, como compra aqui, concorra a esse lindo carro. Compre aqui, a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. A função conativa, ela centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, você ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativos. Vamos observar aqui a incidência do verbo no imperativo. A função conativa é usada nos discursos, sermões, propagandas, se dirige diretamente ao consumidor. A outra função, a função emotiva. Quando o emissor demonstra seus sentimentos, ou emite opiniões ou sensações a respeito de um assunto ou pessoa. Nesse caso aí acontece a função emotiva, que é também chamada de função expressiva. Veja aqui essa frase, nós os amamos muito, meus irmãos. A função emotiva é centralizada no emissor, revelando sua opinião e sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições, exclamações, etc. A linguagem das biografias, das memórias, poesias líricas, cartas de amor e demais mensagens em que seja centrada no emissor. A função metalinguística é a utilização do código para falar dele mesmo. Por exemplo, uma pessoa falando do ato de falar, por exemplo. Outra escrevendo sobre o ato de escrever. Palavras que explicam o significado de outra palavra. E assim por diante. Por exemplo aqui, escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Vejamos aqui que aqui nós temos a linguagem explicando a própria linguagem. Por isso aí a função metalinguística. A função metalinguística é centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. A poesia, que fala da poesia, da sua função e do poeta, ou um texto que comenta outro texto. Principalmente dicionários são repositores da metalinguagem. Em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual é a função predominante do texto para então definir. E a função fática, ela ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação a fim de observar se o receptor entendeu. São perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Você está ligado? Ou frases como, alô, oi. São frases que fazem com que você teste o canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Por exemplo, alô, Houston. A missão foi cumprida? Ok? Devo voltar? Nada? Quem me ouve? Alô? Então, aqui são expressões que fazem com que se ative o canal de comunicação. Que o emissor para saber se está havendo essa interação entre o emissor e o receptor. A função fática é centralizada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal. A linguagem das falas telefônicas, saudações e similares são exemplos da função fática. E a função poética. A função poética é a linguagem das obras literárias, os romances, contos, e assim por diante. É a linguagem modificada, repensada, principalmente das poesias, em que as palavras são escolhidas e dispostas de maneira que se torne
bem singulares. Por exemplo, quando pela própria forma do texto, nós já sabemos que um poema ele tem a linguagem poética, mas um texto em prosa também pode ter a linguagem poética. Esse pequeno poema aqui. No peito a mata aperta o pranto do olhar do louco por meia lua. Aqui é a função poética, ela está centralizada na mensagem, revelando os recursos imaginativos criados pelo emissor. Ela é afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica, valoriza-se as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada, apresentada em obras literárias, letras de músicas e algumas propagandas e etc. Então, resumindo aqui, nós falamos no início que correspondente a cada função, a cada elemento da comunicação, nós temos também uma função da linguagem. A função fática, ela está centrada no canal. A função emotiva, ela está centrada no emissor. A função poética está centrada na mensagem, a função apelativa centrada no receptor, a função referencial centrada no contexto e a função metalinguística centrada no código. Agora vamos escrever frases ou pequenos textos, pelo menos 2 frases ou períodos, para cada função da linguagem, para fazer um treinozinho aí no material de vocês. Certo? Um abraço.